Eu não sei se você gosta tanto das histórias do Velho Testamento como eu gosto. Eu amo as histórias do Velho Testamento desde criança, por sinal. Eu já curtia muito ler as histórias de Moisés. Eu me lembro que eu era bem pequena e o meu tio trazia para casa umas revistinhas que contavam a história de Moisés. E era interessante porque naquela época a gente não tinha tanto acesso a literaturas assim. E eram histórias, tipo histórias em quadrinhos, e elas contavam a história de Moisés, os 10 mandamentos, se eu não me engano. E eu curtia muito ler, e até hoje eu gosto muito de ler. Tem histórias maravilhosas, com lições de vida para nós no Velho Testamento, nos livros do Velho Testamento. E hoje não é diferente, eu vou ler baseada em Juízes, capítulo 16, de 18 a 31. É a história de Sansão e o título dessa reflexão é Força. Vamos ler então em Juízes, capítulo 16, de 18 a 31, que diz assim: 18 a 31. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E agora a morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Ou vou ler de novo. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus filhos desceram, e toda a casa de seu pai,
Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O nome Sansão pode ser substituído como pequeno sol, mas seu fim foi na escuridão, pois morreu cego, filho de uma mulher estéril. Antes que nascesse, um anjo apareceu aos seus pais, avisando-os que ele teria uma missão: ajudar a livrar Israel dos filisteus. E isso a gente até já fez nesses dias uma devocional sobre essa história, né? Está em Juízes 13, de 1 a 5, que diz assim, eu vou conferir. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Até ali, então. Quando cresceu, tornou-se conhecido por sua força, que, aliás, várias vezes o tirou das enrascadas em que se metera com sua irresponsabilidade ou com sua impulsividade. Ele foi desobediente, fez coisas que, como pessoa consagrada ao Senhor, não devia fazer, como envolver-se em aventuras imorais e tocar cadáveres. Tudo isso contribuiu para destruí-lo. Também chama atenção que ele trabalhava sozinho. Não o vemos com um exército, mas agindo sempre por conta própria. Infelizmente, ele não via de onde vinha a sua força, nem respeitou o fato de tê-la recebido para cumprir uma missão. Também não entendia que seu real vigor residia na sua dedicação a Deus e que esse era o seu grande segredo. A conduta de Sansão trouxe vexame para a sua família. Acabou escravizado por seus inimigos que, além de o prenderem, furaram seus olhos e o colocaram para gerar um moinho como um animal, que a gente leu no verso 21, né? Isso envergonhou também o nome de Deus, pois os filisteus achavam que seu próprio ídolo, Dagom, era mais forte que o Senhor. Mas Deus é soberano e misericordioso. Apesar dos muitos erros, Sansão foi usado para libertar Israel de seus inimigos. No momento que os filisteus foram festejar a captura de Sansão, Deus cumpriu seu plano. Teve misericórdia de Sansão e atendeu-o no ponto mais baixo da sua vida, quando clamou: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. O grande erro de Sansão foi colocar seus desejos e interesse acima dos propósitos de Deus e de sua nação. Ele não valorizou o presente que recebeu. Por isso, não importa o que Deus tenha lhe concedido, use isso para honrá-lo antes que seja tarde demais. É preciso valorizar e usar o que Deus nos concede para cumprir seus propósitos. E você tem valorizado os propósitos de Deus na sua vida? Você tem feito o que Deus tem pedido para que você faça? Você tem clareza
de qual é o teu propósito, o seu propósito aqui nessa terra, para que você veio, o que você veio fazer, o que Deus quer de sua vida. Já parou para perguntar? Porque normalmente, no fundo do nosso coração, nós sempre temos ah, uma faísca, uma fagulha do que Deus quer para nós, né? Do propósito dele na nossa vida. E normalmente isso aí vai se concretizando, né? Essa vontade de Deus vai se concretizando na nossa vida. Mas se você não tem, que você possa pedir a Deus que possa esclarecer para você qual é o propósito, com qual propósito você vive nesse lugar onde você vive, você trabalha nesse lugar que Deus te colocou, você mora nessa vizinhança onde você tem essa casa, onde você convive nessa comunidade. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você faz a diferença enquanto está vivendo nessa condição? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que possa tornar claro no seu coração os propósitos de Deus, qual é a vontade dele para a sua vida. Tá bom? E eu espero encontrar com você na próxima reflexão, no próximo devocional. E quero pedir que você clique no sininho para te avisar, né, da próxima postagem. E também compartilhe, curta e compartilhe com os seus amigos, para que eles também tenham acesso à palavra de Deus e à sua meditação diária. A que Deus esteja contigo em nome de Jesus. E até a próxima.